Oi, gente, tudo bem com vocês? Belezinha? Sejam bem-vindos. Aula de arte na página 32, unidade 3, Daqui para o Futuro. Vamos falar um pouquinho sobre Marcel Duchamp. Todo artista colhe materiais que existem no mundo e reos organiza de acordo com sua imaginação. Onde está a invenção, então? Ora, está na arte de combinar esses materiais de uma maneira como nunca se viu antes. Essa combinação pode acontecer de muitas formas. Bom, o que a professora está falando aqui? Nós estamos falando da arte de diferentes formas. Que arte não é simplesmente pegar um quadro, misturar as tintas e fazer uma pintura. Não é apenas isso. A arte não é só dançar ou cantar. Arte é tudo, até uma combinação de objetos que você nunca iria imaginar. Por exemplo, aqui fala sobre quem nós já vimos, que é o Villa-Lobos, que misturava estilos e mudou os arranjos das canções, que ele compôs músicas, misturando a música brasileira com a música erudita, com a música clássica, lembra? Assim como ele, todo artista é um pouco arranjador. O que é arranjador? É criar, é compor coisas diferentes, pois está sempre variando as formas de usar os elementos. Neste capítulo, você vai conhecer Marcel Duchamp, um artista francês que inovou a arte quando decidiu pegar um mictório e colocar em exposição dentro de um museu. Tá, vamos falar um pouquinho sobre Marcel Duchamp. É esse carinha aqui que a prof está mostrando a imagem para vocês. Ele foi um renomado pintor e escultor francês, bem como um ícone das vanguardas artísticas europeias do início do século XX. Ele mudou a história da arte. Como que ele mudou? Ele criou os handmades de Duchamp. Os handmades foram talvez a maior criação de Duchamp. Trata-se de objetos prontos e banais que foram esvaziados de sua função prática. Ele pegou um objeto que ele comprou numa loja que tinha uma função e fez arte, tendo como efeito sua remoção dos contextos habituais. Vale lembrar que o termo handmade significa objeto pronto, ou seja, um objeto que não foi o artista que produziu, mas sim quem elegeu como arte. Ele pegou um objeto e transformou como arte. Poucas obras de arte impactaram e influenciam tanto a maneira como se a vê, a produção cultural quanto fonte, do pintor, escultor e poeta francês Marcel Duchamp. 100 anos depois de sua criação, a obra mantém acesso à discussão em torno do seu valor, do que é ou não arte. Então, depois do que ele criou, ainda existe até hoje um conceito do que é e do que não é arte. Tá, vamos agora falar um pouquinho sobre isso. Olha só, gente. A obra do artista Duchamp, o valor artístico do objeto e de qual noção de gosto artístico está complementada aqui. Olha só, eu vou mostrar para vocês. Ai, onde que eu coloquei? Deixa eu ver. Bom, deixa eu pegar aqui. Tem um site que se chama Tate Modern, que é uma galeria de arte que abrange a fonte, e é em Londres, na Inglaterra. E, traduzindo, ela tem quase todas as obras de Duchamp. Deixa eu colocar aqui. Marcel Duchamp. E uma delas é esse aqui, ó, que é o que vocês viram que tem na apostila de vocês, que é o mictório. Olha só. Essa é uma das obras mais conhecidas de Duchamp e é um ícone da arte do século XX. O artista criou sua obra se valendo de um mictório comum, sobre o qual ele assinou com pseudônimo. O que é o pseudônimo? Um nome que ele criou, ele não colocou o nome dele, que era R. Munt. E o datou também, colocou a data de criação
A peça original, que não é essa daqui, ela foi perdida e atualmente tem essa na exposição, que é uma réplica. A fonte é um dos objetos denominados handmade, que é aquele nome que a prof mostrou aqui para vocês. Cadê? Aqui, ó. Que é um objeto pronto. Aqui fala que é uma das obras mais famosas dos Kohn e é amplamente vista como ícone da arte do século XX, século passado, né? A fonte é um desses objetos, é um objeto pronto, retirado do seu contexto de uso comum do cotidiano. Para que serve o mictório? Para a gente urinar. É um mictório do banheiro masculino, que é feito para urinar. E ele tirou do seu contexto comum, que era o quê? Era um objeto que era colocado no banheiro e ele transformou em arte. É isso que a gente fala quando fala que ele foi retirado do seu contexto de uso comum, do cotidiano. É quando a gente tira da sua função original e transforma em arte. Ele escreveu essa peça, o Marcel, ele escreveu essa peça em uma sociedade independente de artistas, cuja regra era aceitar todo. Teve um concurso lá, uma ideia onde que eles iam expor várias artes, e a regra dessa exposição era que aceitar todo tipo de objeto como arte, que as submissões de justificação então ele pegou e falou assim, bom, se tudo pode ser exposto como arte, ele usou a justificativa que o mictório poderia ser muito útil. Mas o seu lugar... Mas aí o que aconteceu? Quando ele expôs isso daí, os juízes foram lá olhar e não aceitaram como arte, né? O seu lugar não era uma amostra de arte e ele em si não poderia ser considerado arte. Duchamp, ele recebeu a notificação como uma censura contra a liberdade de expressão e contra novas concepções de arte. Então ele acreditava que a arte poderia ser inovada, que poderia mudar. E não só esse objeto, como outros também ele criou. Quer ver? Deixa eu voltar aqui. Olha só, teve outras criações dele, como... Deixa eu ver se ela tá aqui. Se ela não tá aqui, ela vai estar na apostila de vocês. Então, vamos lá na apostila. Aqui, ó. Lá na página... Aqui, ó. Nessa página aqui mostra que tem outros objetos também, olha só. Aqui na página 36 temos outro, que é essa daqui, que é a roda da bicicleta. E que ele ficou muito inspirado quando ele fez. Ele pegou um banco de madeira e introduziu uma roda de uma bicicleta. E há relatos de que muitas vezes quando ele estava pintando, quando ele estava esculpindo outros objetos, ele ficava rodando essa roda para se inspirar, para criar alguma coisa na mente dele. Então era uma inspiração, é uma arte para ele. É muito interessante. E aqui nessa página fala, ó, imagine entrar em um museu ou em uma galeria de arte e encontrar as seguintes obras em exposição. Um mictório e essa roda de bicicleta. Marcel Duchamp usou objetos do cotidiano de uma maneira diferente. Eles os chamam de objetos pré-fabricados, objetos prontos. Ao contrário de uma obra esculpida em madeira, que pegou lá um pedaço de madeira e aí criou a obra, ou em mármore, pegou um pedaço de mármore e aí foi dando forma, por exemplo, esses objetos aqui já estavam quase prontos antes de se tornarem artes. Aqui nós temos o mictório, como eu disse, que é um objeto utilizado nos banheiros. Aqui nós temos um banco, que já era meio pronto, porque é um banco que tinha função para as pessoas se sentarem. A roda da bicicleta, para ser introduzido na bicicleta para poder estar andando com ela. Ele pegou esses objetos e transformou, tirou do seu contexto, do cotidiano comum e transformou em arte. Olha só. Duchamp queria que, ao verem suas obras, as pessoas se perguntassem, o que é arte? Então eu pergunto para vocês, em sua opinião, por que essas obras são consideradas arte? Aqui eu falo para vocês, ó, poucas
obras da arte impactam e influenciam tanto a maneira como se vê a produção cultural quanto fonte. Fonte é o nome dado a essas obras dele aqui que estamos vendo aqui, ó. Que ele pegou objetos e deu outro sentido. Igual tem aqui, ó. Ok? O nome dessas obras dele, ele ganhou o nome de fonte de todas essas obras. Então, continuando aqui, do pintor, escultor e poeta francês Marcel Duchamp. 100 anos depois de sua criação, a obra mantém acesso à discussão em torno do seu valor e do que é ou não arte. Duchamp escreveu com seu pseudônimo a obra Um Simples Mictório de Louça na exposição de 1917, da Associação de Artistas Independentes de Nova York. O próprio artista fazia parte do conselho curador da amostra. Ainda que bastasse pagar a taxa de inscrição para ter o trabalho exposto pela associação, o conselho hesitou muito em exibir a fonte e, por fim, destinou a ela um lugar de pouco destaque. Ele sabia que isso ia acontecer. Ele sabia que, a partir do momento que ele pegasse e escrevesse essa obra dele, o conselho não ia aceitar com facilidade, porque não era dessa forma na época que era visto arte. Mas ele queria renovar e criar o conceito do que é e o que não é arte. Então, aqui eu digo para vocês, ó, que na tradição da história da arte, uma obra é fruto de um investimento manual transformação de objetos. Ou seja, manipula-se as tintas e a tela e cria-se uma pintura, por exemplo. Então, eu vou pegar objetos e vou criar uma arte, mas eu não preciso exatamente classificar qual objeto eu vou usar. Eu posso estar pegando qualquer tipo de objeto e estar criando arte. Eu posso estar pegando o meu celular junto com um estojo e criando uma arte. Eu posso pegar uma garrafinha de água, o meu mouse e criar uma arte. Então, a partir do momento que você manipula os objetos, você pode criar arte. No caso das handmaids, a própria escolha do objeto é um ato estético. Então, a partir do momento que ele analisa, pesquisa e escolhe um objeto e cria essa arte, ele está fazendo arte. Então, respondendo à questão de vocês, aqui, ó, as handmaids são artes porque, na visão do artista, elas podem ser transformadas em arte. Então, ajudando vocês a responder. É uma questão pessoal, mas ajudando você. As handmaids, porque aqui pergunta, ó. Em sua opinião, por que essas obras são consideradas artes? As handmaids, né, os objetos prontos, são artes porque, na visão do artista, elas podem ser transformadas em arte. Ele pode pegar esses objetos e ter transformados ela em arte. Então, é isso o que eu digo para vocês como resposta da página 36. Continuando aqui. Olha só, o mictório usado na obra fonte, por exemplo, foi comprado em uma loja. Ele foi lá e comprou o mictório numa loja. Duchamp assinou como R. Mutt e enviou para uma mostra de arte em Nova York. Foi o que contei para vocês. A obra foi recusada nessa ocasião, mas hoje está exposta em uma importante galeria de arte, no caso, uma réplica. A roda de bicicleta também está em um museu de arte como escultura, mas não foi esculpida em um bloco de madeira ou pedra. Ela foi feita de uma roda velha de bicicleta comum e um banquinho. Muitos artistas foram influenciados por Marcel Duchamp. Muitos artistas, depois que viram a renovação, né, a inovação, melhor dizendo, a inovação da arte por Duchamp, e passaram a ver nos objetos do cotidiano matéria-prima para a criação da arte. Eles entenderam que não é uma tinta, não é uma tela em branco, não é um pedaço de madeira, um pedaço de pedra, que não é só isso que é matéria-prima, que qualquer objeto pode ser matéria-prima para a criação de uma arte. Tais como foi influenciado um brasileiro chamado Félix Prezan. Ele cria suas esculturas com objetos prontos do cotidiano e ferro reaproveitado de usos anteriores. Olha esse daqui, ó. Escultura com vassouras e ferro. Isso aqui está no Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre. Quando um artista vai contra as expectativas do público sobre como uma obra de
a arte deve ser feita, é comum receber reações de espanto. Quando você quer inovar a arte, mudar, fazer uma coisa nova, diferente, tudo que é novo às vezes assustam as pessoas. Tudo que é novidade, que não é do cotidiano, não é da realidade da pessoa, vai assustar ela. Vai criar reações de espanto e até de revolta no público. No entanto, hoje, mais de um século depois da criação de A Sagração da Primavera, lembra a Sagração da Primavera da aula passada? Que foi a apresentação de balé com uma música diferente, com uma composição de música clássica diferente, que a prof explicou na aula passada. Então, essa composição já não causa rejeição nos dias de hoje, tanto que o Balé de São Paulo pegou e fez uma homenagem, né, de 50 anos, foi isso? Deixa eu voltar aqui. De 50 anos a Igor Stravinsky, né, fez uma homenagem, né, não tem tanto espanto, as pessoas hoje admiram essa obra. Já não causam... Isso também acontece com a obra de Duchamp. Duchamp também, com as suas obras diferentes, né, também não causam mais essa reação de espanto, né? As pessoas hoje veem como arte, muitos artistas, como mostrou aqui, ó, né, foram influenciados por essa obra. As pessoas acham bonitas hoje, valorizam essas obras. Perderam essa. Por que você acha que isso acontece? Por que não tem mais essa rejeição? Por que isso não acontece mais? Bom, por que ela não acontece, gente? Simples, ó. Passado o estranhamento inicial do público, depois que as pessoas deixam de ver com os olhos de estranhamento e analisando pelo ponto de vista do artista, o conceito de sua obra é compreendido. Primeiro o público tem aquela reação estranha, né, de medo ou de revolta, de da onde que isso é arte? Mas depois de um determinado tempo, elas vão analisando pelo ponto de vista do artista, porque o artista explica por que ele teve essa inspiração, por que ele criou essa arte. E o conceito de sua obra é compreendido pelo público, ok? Não é muito difícil. Por exemplo, no começo vocês vão achar estranho. Vocês vão ficar olhando. Mas se vocês analisarem, eu vou estar colocando esse link aqui, ó, desse museu aqui, onde tem bastante exposições dele, várias obras dele. Vocês podem estar lendo e analisando, observando o ponto de vista do artista. E vocês vão entender que de outros artistas também, temos vários aqui, que não é uma coisa tão estranha, né, a visão dele. E você vai acabar achando até interessante, como vários outros artistas acharam interessante, começaram a seguir a linha dele de produção de arte, né, com essas matérias-primas. Bom, próxima página aqui, gente, vamos nos inspirar em Duchamp e em Brezan. Criar uma obra usando objetos que já existem. Faça uma colagem criando uma composição com recortes de objetos cotidianos. Bom, então vamos lá. Aqui nessa página, vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar recortes de revistas de objetos e vão criar a sua obra. Eu tenho um exemplo aqui que eu peguei e fiz para vocês. Olha só. Eu peguei pedaços de uma imagem que eu retirei de porta de um carro, uma cadeira de escritório e um volante e montei a minha. Vocês vão fazer a mesma coisa com diversos tipos de objeto e vão criar a de vocês. Eu criei o quê? A ideia é como se fosse um banco com as portas como se fossem asas e o volante para pilotar. Foi o que eu criei. Agora vocês, não ficou lá aquelas coisas, mas vocês podem estar criando de vocês. Vocês vão criar através de colagem e vão colar aqui. Depois, que até coloquei aqui, ó, página 38, realizar a colagem de objetos para criar sua arte. No caderno de artes, logo em seguida, vocês vão escrever Cascavel, 17 de agosto de 2020. Desenhar seu handmade, objeto pronto, que criou através da colagem da página 38. Vocês vão desenhar no caderno de artes, ok? O que vocês criaram aqui com colagem, vocês vão desenhar no caderno de arte. Ok? Qualquer dúvida é só me procurar. Beijo, tchau, tchau.